Cidades e pandemia. Um olhar geográfico sobre os temas, dilemas e perspectivas da vida urbana atual. Olá, eu sou Andriele Ferreira Machado. Eu sou Elizabeth Felipe Pinheiro. E eu sou Salete Mendonça Silveira. Somos discentes do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Goiás, campus Cora Coralina. Esse é mais um episódio da série de podcasts Cidades e Pandemia, da disciplina Geografia Urbana aplicado ao ensino. Hoje o tema será População em Situação de Rua, um antigo drama social agravado em tempos de pandemia. A população em situação de rua reflete um drama social. São os mais excluídos quando o assunto se trata do direito à cidade. Há vários fatores que condicionam e mantêm essas pessoas em situação de rua. Por exemplo, a falta de acesso à moradia, desemprego estrutural, migrantes que não conseguiram se estabelecer nos lugares de destino, ausência de vínculos familiares, violência, entre outros fatores. A pandemia impõe restrições e cuidados. A população em situação de rua encontra-se entre os grupos vulneráveis nessa pandemia. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem aproximadamente 100 mil pessoas vivendo nas ruas. A falta de condições materiais para a prevenção básica, restrições à informação, bem como aos serviços de saúde, exigem ações específicas do poder público voltado a essas pessoas, sobretudo agora. Para Caio Matos, em uma publicação na revista Veja, do dia 23 de abril de 2020, a situação é especialmente desafiadora nas metrópoles brasileiras, que concentram mais moradores de ruas. A prefeitura da maior cidade brasileira, São Paulo, por exemplo, estima haver 24 mil, sendo famílias inteiras em alguns casos. Desse universo, 13% tem mais de 60 anos de idade e, portanto, estão na faixa de maior risco de contaminação. Diante disso, pergunta-se, como os moradores em situação de rua se estabelecem e vivem nas cidades? Isso quando não são vítimas de extorsões de grupos que territorializam o espaço público ocupado, que cobram e ameaçam constantemente, agravando ainda mais esse drama. Essa situação enfatiza a urgência de políticas públicas voltadas para populações em situação de rua que sejam efetivadas. Mas esse drama urbano se restringe às metrópoles? Certamente que não. Trata-se de uma realidade de várias cidades brasileiras. Exemplo disso é a cidade de Itaberaí, na região noroeste do estado de Goiás, a 100 quilômetros da capital Goiânia, que atualmente conta com quase 50 mil habitantes. Assim como em várias cidades, Itaberaí vem trabalhando para que pontos de higienizações sejam instalados em lugares onde moradores de rua têm mais acesso, como, por exemplo, os terminais rodoviários e praças públicas. A Secretaria de Saúde do município está trabalhando no acolhimento de moradores de rua, proporcionando atendimento médico e um lugar para se instalarem e se alimentarem. Nesse sentido, devemos ter um olhar mais solidário em relação a esse drama social urbano, que tem sido mais agravado com a pandemia. Ao mesmo tempo, um olhar crítico sobre essa situação. Afinal, como será depois que a pandemia estiver sob controle? Essas pessoas vão ser despejadas dos alojamentos e voltarão a morar nas ruas? Diante disso, reiteramos a necessidade de conter a difusão do novo coronavírus e da Covid-19 nas cidades, sem perder de vista um conjunto de ações que incluam tais pessoas na cidade, ou seja, uma cidade para todas e todos, com direitos plenos e assegurados. Temos que encarar essa dimensão do urbano como sendo uma questão de responsabilidade de todos nós, rompendo um olhar pejorativo que muitos têm sobre moradores de rua, que são tidos como inconvenientes sociais. Iniciativas paliativas são importantes, porém temos que nos empenhar em prol de uma cidade inclusiva e de acesso a oportunidades.
E você, o que pensa a respeito disso? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir o canal do curso aqui no YouTube. Esse foi mais um episódio da série Cidades e Pandemia, tendo a coprodução e orientação do professor Dr. Vinícius Fouzin Drusiak.